Teve uma vez que eu me enganei, achei que o meu sobrinho pequeno tinha quebrado a tela do meu celular e chamei ele de filho da puta. E ele não sabia o que era isso. E eu não sabia lidar com criança, então eu acabei ensinando pra ele que puta era a mesma coisa que irmã. Porque ele era filho da minha irmã. A maior ironia disso é que quando minha irmã descobriu isso, ela ficou puta comigo. Só que ela só descobriu porque ela foi contar pra ele um dia que ela tava grávida de novo e ele ficou todo feliz. Que ele falou, eu sou doido pra ganhar uma putinha. Vira e mexe, alguém me pergunta se a história que eu tô contando na piada é real. E eu sempre falo que eu só trabalho com fatos reais, porém com exageros cômicos. E é muito comum também perguntar, como é que você chegou nessa piada, Berg? Ou então falar, nossa, eu queria escrever piada, mas a minha vida não é tão interessante, não acontece tanta coisa interessante na minha vida. Então, eu vou contar aqui alguns segredos, algumas histórias e curiosidades por trás de algumas piadas. Essa piada eu desenvolvi para um texto que eu estava falando sobre enganos. Foi quando teve aquele episódio dos 80 tiros por engano, foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu queria muito levar aquilo para o palco, mas era uma situação muito trágica, então eu quis pegar vários enganos que eu já tinha cometido na vida, para no final trazer a questão do engano ali, dos 80 tiros, e terminar falando aquilo que estava realmente me incomodando. Se você quiser entender o raciocínio do vídeo como um todo, é só conferir o vídeo completo que está lá no meu canal do YouTube. Agora eu vou falar especificamente dessa piada, onde eu chamo meu sobrinho de filho da puta. Bruno, é uma história real? Mais ou menos. Ela é baseada numa história real, mas não, eu nunca chamei meu sobrinho de filho da puta, ele nunca nem mexeu no meu celular. Mas é baseada numa conversa que eu tive com a minha irmã, onde ela me deu uma bronca por eu estar conversando com meu sobrinho, falando umas palavras muito difíceis. Eu sempre gostei de fazer isso com criança, eu vou conversar e falava como se ele fosse um adulto, como se ele me entendesse. Então eu conversava com meu sobrinho de uma maneira mais formal, onde claramente ele ficava um pouco perdido, porque todo mundo quando vai conversar com uma criança, fala de uma maneira mais infantilizada. Foi aí que a minha irmã me chamou e falou, Bu, sim, ela me chama de Bu até hoje. Bu, quando você fala assim com ele, ele não entende o que você tá falando. Pois é, Ju, a brincadeira é essa. Tá, mas ele não entende que você tá brincando, porque ele ainda não entende ironia. Então quando você conversa com ele desse jeito, você só deixa ele perdido. Ele não entende que é uma brincadeira e ele não entende o que você tá falando. Só é divertido pra você e pra quem estiver ouvindo do lado, mas pra ele não é. Na hora eu fiquei meio puto, mas depois eu vi que ela tinha razão. E aí, quando eu tava querendo criar um texto falando sempre de enganos, onde toda piada começava com teve um dia que eu me enganei, eu fiquei puxando pela memória vezes na minha vida em que eu já tinha vacilado, lembrei dessa história que tinha acontecido há pouco tempo e criei a piada a partir daí, dando uma exagerada, mas sim baseada numa situação real que aconteceu na minha vida. Então a dica é essa. Você quer criar uma piada, se você está querendo aprender a criar piadas, minha vida não é tão interessante assim. Às vezes é uma coisinha mínima que acontece que daquilo você consegue tirar uma situação cômica mais legal. Basicamente é o seguinte, aconteceu alguma coisa na sua vida que te frustrou, que te deixou chateado, que te deixou puto, olha para isso com um olhar mais abrangente que você vai conseguir tirar uma piada daí. Curtiu esse tipo de conteúdo? Deixa um comentário aqui embaixo falando o que achou. Tem curiosidade para saber como que surgiram outras piadas? Comenta aqui embaixo que aí eu vou fazer um vídeo contando a história por trás dessa piada.